Quarta-feira acontecerá o jogo da volta das quartas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid. Após os alemães terem vencido por 2-1 na partida de ida no Bernabéu, agora para o jogo da volta, o técnico do Real Arbeloa prepara algumas mudanças, enquanto o Bayern vê tudo favorável para chegar na semifinal. Eu sou o Vini Weiner e nesse vídeo eu quero analisar com vocês as prováveis escalações e ideias desses dois timaços. Provável escalação do Bayern. Vamos começar com os donos da casa que mandarão essa partida na Allianz Arena? Qual é a provável escalação do Bayern de Munique para esse duelo? Bom, começando pelo goleiro, aqui não tem segredo. Ele estará de novo em campo e estará de novo em campo para fazer a diferença. Manuel Neuer. Bendita a hora que Manuel Neuer foi voltar à titularidade no Bayern de Munique. Após novas lesões nessa temporada, ele voltou na hora certa. O Neuer é esse tipo de jogador, o jogador do jogo grande. E aí, olhem só que loucura. Mesmo com o Bayern sendo melhor coletivamente, passando por uma fase muito melhor que a do Real Madrid, se não fosse pelo Neuer na semana passada, o Real Madrid poderia ter vencido o jogo, porque ele fez pelo menos ali 3, 4 defesas que foram essenciais para que o Bayern tivesse vencido o jogo em Madrid. Então Neuer novamente será o titular, aqui é óbvio. Aí vamos para a linha defensiva do Bayern de Munique, os jogadores que terão a missão de parar Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Na lateral direita novamente, o croata Stanisic, que ali pela direita ele é praticamente mais um zagueiro, não é um jogador de tanto apoio e ele acaba sendo importante por ser um jogador mais defensivo, porque ele dá a liberdade para que o jogador que joga aberto na direita do ataque do Bayern tenha mesmo essa tranquilidade para sair pro jogo. Então o Stanisic é praticamente um zagueiro, como lateral direito. A dupla de zaga é formada por Upamecano e Jonathan Tah. Dois zagueiros de muita força física e dois zagueiros rápidos. Então eles têm qualidade para sair com a bola. Podem ver que o Bayern é um time que dificilmente investe na bola longa. É um time que sai muito no curto. E esses dois zagueiros com essa qualidade ajudam muito nesse sentido. É claro que é sempre uma missão complicada ter que correr atrás de Vini, de Mbappé, que são jogadores de muita explosão, mas eu não achei que Jonathan Tah ou Upamecano tenham feito feio na partida de ida, muito pelo contrário. E aí na lateral esquerda, mais uma vez improvisado, estará o Laimer, que é um jogador bem burocrático. Ele faz a função dele bem feita, ele dificilmente erra passes, é um cara que guarda bem a posição mesmo, não dá tantos espaços por ali. Ele tá longe de ser a principal estrela do time, mas faz o dele bem feito. É um jogador que dificilmente compromete. Aí nós vamos para o meio-campo. O meio-campo geralmente são os jogadores que fazem com que o Bayern tenha a posse. Eles fazem muito bem essa ligação defesa-ataque e conectam os jogadores mais perigosos do Bayern no jogo. Esses jogadores são Kimmich e Pavlovic. Kimmich e Pavlovic, dificilmente você vai ver um dos dois chegando na área para fazer gol ou então finalizando alguma bola aleatória de fora da área. Esses dois têm uma função dentro do time do Kompany que é uma função muito clara. Eles dão o ritmo do jogo e controlam o adversário. Então eles vão ajudar a empurrar o adversário para o campo deles e com muita paciência vão girando essa bola de um lado para o outro, até se criar uma situação, uma oportunidade de 1 contra 1 para os pontas, ou até mesmo quando eles entendem que existe a possibilidade de encontrar um passe por dentro, uma tabela, mas são jogadores que em geral eles não se desfazem da bola. Podem perceber que se cai no pé do Kimmich ou do Pavlovic, dificilmente o adversário consegue retomar. Aí nós vamos agora para a linha de 3 à frente deles, onde temos o Gnabry jogando como meia, como camisa 10. Ele está se adaptando muito bem nessa função, nessa temporada. Tem feito gols, dado assistências. É um jogador que tem muita caixa para ajudar a correr nesse meio campo. E foi, por sinal do Gnabry, o belo passe, o passe objetivo, que deixou o Luiz Dias na cara do gol no primeiro gol da semana passada. Então o Gnabry ele aqui faz parte do quarteto ofensivo, mas vai bem também nas suas obrigações defensivas. Aí nós vamos para a esquerda. Na esquerda está o Luiz Dias, que tomou algumas decisões erradas na partida de ida, mas a tendência é de que tenha mais campo para correr agora no jogo da volta. E aí o Alexander-Arnold que vai ter que se virar com ele, porque o Luiz Dias está numa fase muito boa nessa temporada, tem marcado muitos gols e quer marcar mais gols
nesse jogo da volta. Então, o atacante colombiano está pela esquerda. Na direita está Michael Olise, que foi uma das sensações da partida de ida, tem feito uma temporada esplendorosa que o coloca como um candidato a vencer a bola de ouro. E o Olise é aquele cara que eu falei que ele é um falso ponta. Podem perceber que o Olise não é o tipo de jogador que joga na ponta, que todas as bolas que pega vai para cima do adversário. E eu acho que esse é até um diferencial dele. Tem bola que ele pega, dá um passe de primeira para trás. Na bola seguinte, ele corta para o meio e chuta. Na outra, ele corta para o meio e acha um passe. Na outra, ele pega e vai para a linha de fundo. Então é um jogador muito imprevisível e por conta dessa imprevisibilidade é difícil de ser marcado. Porque ele pode fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. E aí no comando de ataque, é claro que está Harry Kane, o artilheiro do time na temporada, marcou na partida de ida e é um jogador sempre a ser observado de perto. Porque o Kane, ao mesmo tempo que ele é um baita de um finalizador, ele tem muito recurso fora da área. Então, em muitos momentos, podem perceber que o Kane prepara jogadas também. Prepara jogadas pro Olise, pro Gnabry, pro Luiz Dias, porque não é só um grande fazedor de gols, é um grande assistente também. Mais espaço do que na ida. Olhando para essa escalação do Bayern de Munique, que ela é mantida em relação à escalação da semana passada, a gente pode já ter a interpretação de que esse jogo será mais acessível em termos de ataque para o Bayern. E por que eu digo isso? Porque com a vantagem que o Bayern construiu na partida de ida, tendo vencido por 2-1, a tendência é de que agora o Real Madrid tenha que tentar propor mais o jogo. Na primeira partida, mesmo jogando em casa, o Real Madrid aceitou que o Bayern era superior e teria a bola. Então o Real entregou a bola para o Bayern, se fechou com duas linhas de 4 e queria sair nas escapadas do Vini e do Mbappé. E essa ideia, ela funcionou por parte do Real. Essas escapadas realmente aconteceram. Só que quando elas aconteceram, o Vini e o Mbappé pararam na maioria das vezes no Neuer. E quando não pararam no Neuer, como aconteceu no segundo tempo, o Vini driblou o Neuer, mas chutou para fora. Então agora que o Real não vai poder se fechar tanto e vai ter que sair para o jogo, vai ter que propor para tentar fazer o gol pela desvantagem que eles têm, aí que você vai dar campo para o Bayern. E você dar campo para o Bayern é a mesma coisa que você pedir para tomar gol. Porque se já é difícil você parar o Olise, o Luiz Dias, o Gnabry, o Kane com a sua defesa postada, imagine você dando a oportunidade de contra-ataque para esses caras que são rápidos e acima de serem rápidos, eles ainda são letais. O Bayern é um time que quando tem oportunidades de marcar, eles não costumam perdoar. O Kane na cara do gol, se ele tiver 3 chances, ele vai guardar 2. O Olise na fase que tá, se ele cortar pro meio e chutar 5 vezes, das 5 pelo menos 2 serão gols. Então o Real Madrid vai tentar sair pro jogo e aí o Bayern vai ter tudo o que ele mais quer. Campo para jogar. E aqui a gente pode até rever um cenário. Porque o Real Madrid precisa do placar e vai tentar propor mais o jogo para buscar o seu primeiro gol. Só que o Bayern é um time que, jogando dentro de casa, jogando fora de casa e independente do adversário, joga da mesma maneira. Então o Bayern vai ter a posse, o Bayern vai querer construir. A diferença é que o Real Madrid não estará tão fechado porque eles precisam mais do que nunca de pelo menos um gol para levar a decisão para a prorrogação. Você assistiu o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like? Então deixa o seu like que ele ajuda muito no meu trabalho e te convido também a se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Provável escalação do Real Madrid. Enquanto o Bayern de Munique manterá a sua escalação em relação à partida de ida, no Real Madrid são várias mudanças projetando o jogo da volta. Começando pelo goleiro, não tem segredo aqui, o goleiro será novamente o Lunin, já que o Courtois está lesionado. E eu quero aproveitar que eu vou falar sobre o Lunin, já para falar sobre os gols da semana passada. Quando a gente pega o gol do Luiz Dias e o gol do Kane, você vê que são gols que provavelmente a maioria dos goleiros tomaria também. Só que aí que eu acho que está a diferença do Lunin para o Courtois. O Courtois, ele é um goleiro tão fora de série e tão decisivo nesses jogos grandes, que eu acredito que essas duas bolas que o Lunin tomou o gol, o Courtois não tomaria. Na primeira, ele poderia crescer na frente do Luiz Dias e fazer a defesa, mesmo que fosse uma situação difícil. E na finalização do Kane, no chão, na entrada da área, o Courtois, pela sua altura, pela sua envergadura, eu acredito que ele chegaria também. E é aí que você separa um goleiro normal, que é só um bom goleiro, de um goleiro que é um fora de série, como o Courtois é para o Real Madrid e como o Neuer é para o próprio Bayern. Então, Lunin,
começa como goleiro titular. Na lateral direita, Alexander-Arnold, que fez um bom jogo marcando o Luiz Dias na partida de ida. Não é como se o colombiano tivesse deitado no seu ex-companheiro de Liverpool. O Arnold fez um jogo seguro, bem na parte de construção, apoiou por vezes bem também. E aqui na dupla de zaga, provavelmente teremos uma novidade. De acordo com o próprio Arbeloa. Rudiger, obviamente, será mantido. Rudiger, que é um baita de um zagueiro, um grande de um líder também. Só que ao lado do Rudiger, ao invés de termos o Haaland, a tendência é que tenhamos o Éder Militão. Porque o próprio Arbeloa disse no fim da semana passada que o Militão e mais um jogador estão prontos para voltarem para o time titular. E o Militão na zaga, ele traz, na minha opinião, em comparação ao Haaland, mais vigor físico, é um jogador mais firme nos duelos aéreos, e o Militão ele é um zagueiro muito rápido. Então, para você tentar parar Kane, parar Olise, parar Gnabry, você tem um jogador como o Militão que te traz mais segurança nesse sentido, mesmo que voltando de lesão. Militão não é à toa que tem a moral que tem no Real Madrid, ele é acima da média. Indo para a lateral esquerda, aqui provavelmente teremos uma novidade também. O Carreiras foi o titular da lateral esquerda na semana passada, mas acabou penando para marcar o Olise. E hoje, esse é o normal. O lateral esquerdo de qualquer equipe que tentar marcar o Olise vai ter dificuldades. E nisso a gente pode incluir até o Nuno Mendes do PSG, que hoje muitos consideram, e eu considero também, como o melhor do mundo na posição. Marcar o Olise hoje é prejuízo, o cara tá voando, tá jogando muita bola. Então o Carreiras foi entortado por ele na semana passada, e isso motivou o Real Madrid a buscar o Mendy do departamento médico para tentar marcar o Olise. Mendy que tá voltando de mais uma lesão muscular. A imprensa espanhola aponta que ele provavelmente será escalado como titular para ter esse embate com o Olise. Mendy que é um jogador rápido, um bom marcador e um jogador forte. Só que aquilo, você escala o Mendy como titular e você tem um risco também. Porque ele não está 100% ainda, está sem ritmo de jogo e vai pegar um jogador que está praticamente flutuando. Aí nós vamos para o meio campo, porque aqui o Real Madrid vai ser obrigado a fazer pelo menos uma alteração. O Tchouaméni levou cartão amarelo na partida de ida, estava pendurado, então perde o jogo da volta. E aí, qual seria a mudança óbvia? O Camavinga entrar na vaga do Tchouaméni. Mas isso não deverá acontecer. Arbeloa deverá mandar a campo, de acordo com a imprensa espanhola, um quarteto de meio campo inédito, que ele ainda não escalou. Esse quarteto de meio campo conta com o Pitarte, novamente, na base do meio campo, junto do Pitarte, o Valverde. Então o Valverde ele daria meio que 2 passos para trás e não iria mais sair tanto para o jogo, como ele vinha saindo em outras ocasiões. Seria Pitarte, Valverde, Arda Güler novamente entre os titulares, jogador de boa qualidade técnica, jogador que tem um passe muito qualificado e para você tentar explorar a linha alta do Bayern, isso é fundamental. E aí a volta desse meio campo, que o próprio Arbeloa disse que aconteceria junto com a volta do Militão, é a de Jude Bellingham. Bellingham finalmente de volta de lesão, é um jogador que faz muita diferença no meio campo. Porque o Bellingham é o cara que no meio campo ele faz tudo. Ajuda na saída de bola, tem passe bom, tem habilidade para sair de uma pressão, chega na área para poder finalizar, é um cara bom na bola aérea, bom em duelos porque ele tem boa imposição física. Então a volta do Bellingham ao time titular é um dos trunfos do Arbeloa para tentar surpreender o Bayern de Munique. Aí no ataque não tem o que acrescentar. Vini Júnior e Kylian Mbappé. 2 jogadores que criaram boas oportunidades na partida de ida, mas acabaram parando no paredão Manuel Neuer. Vamos ver como que eles irão se sair agora nesse jogo na Allianz Arena. Campo para correr eles sempre terão, porque o Bayern tem a sua identidade. Joga com a linha alta, marcando em cima. Só que será que dessa vez eles conseguirão converter as oportunidades que eles tiverem? É aí que mora a grande questão do duelo. Missão quase impossível. A gente tem que ser sincero. Tirar o Bayern de Munique nessa circunstância é quase impossível para o Real Madrid. A gente tem que ser honesto. E eu digo quase impossível e só não digo impossível, porque se trata do Real Madrid, que tem um time muito qualificado, uma camisa muito pesada, muita tradição dentro da Liga dos Campeões, mas o cenário ele é totalmente desfavorável. Primeiro pelo placar. O Real Madrid perdeu em casa, que era a sua força, tentar ganhar em casa e depois segurar, jogar de uma maneira mais segura no jogo na Allianz Arena. Então, esse trunfo o Real Madrid já não tem. Aí você olha para o time do Bayern, com todo respeito aos demais times dentro da Champions League. Mas hoje o time que eu vejo mais pronto para ganhar o torneio é o Bayern de Munique. É o time que joga o melhor futebol, é o time mais consistente, é o time que tem jogadores
individualmente falando, em melhor momento. Então o Bayern eu enxergo hoje à frente até, por exemplo, do PSG, que voltou a jogar bem, e à frente até do Arsenal, que tinha sido líder na fase de liga dessa mesma Champions League. O Bayern hoje é o time mais consistente. E aí como que a gente coloca o Real Madrid numa comparação dessa? Quando o Real Madrid teve uma temporada turbulenta de oscilações, queda de treinador, muitos jogadores importantes acabaram se lesionando, fica difícil colocar no mesmo patamar. E aí é aquilo, a gente só não diz que o Real Madrid já está eliminado, porque o Real Madrid é o Real Madrid. Mas o cenário é desfavorável em momento e é desfavorável também em termos táticos. Porque, como eu disse, o Real Madrid vai precisar jogar, vai precisar propor para buscar o seu gol. E o Bayern tem do campo, o Bayern é letal. E até se a gente puxar em termos de histórico, de estatística, fazer o que o Real Madrid precisa fazer também é praticamente impossível. Primeira coisa, o Real Madrid já entra nesse jogo ciente de que o agregado não está 2-1, está pelo menos 3-1. E por que eu digo isso? Porque além da ótima fase do ataque do Bayern de Munique na temporada, eles fizeram gols em todos os jogos da temporada. Isso significa que até quando o Bayern perdeu, ele fez pelo menos um golzinho. Isso liga um sinal de alerta no Real Madrid. O Bayern é um ataque muito produtivo, difícil eles passarem um placar, um jogo em branco. Já é o primeiro ponto. Aí, além disso, a gente tem que pegar o histórico. O Real Madrid precisa fazer pelo menos 2 gols para se classificar de maneira direta. E o Bayern de Munique não perde um jogo em casa por pelo menos 2 gols de diferença desde março de 2024. E nós estamos agora em abril de 2026. Para vocês terem uma ideia do quão difícil é fazer isso. Naquela oportunidade, perdendo para o Borussia Dortmund por 2-0. Agora, quando a gente traz esse mesmo cenário para a Liga dos Campeões, a situação fica ainda mais difícil. Sabem qual foi a última vez que o Bayern perdeu um jogo em casa por pelo menos 2 gols de diferença? Em 2019, quando o Bayern, naquela oportunidade, perdeu nas oitavas de final para o Liverpool por 3-1. De lá para cá, quem joga contra o Bayern na Allianz Arena ou perde, e geralmente perde de muito, ou no máximo arranca um empatezinho e se ganhar é por 1 gol apenas. Esse cenário de 1 gol é algo que pode ser bom para o Real Madrid. Porque você tentar levar um jogo para prorrogação contra o Bayern e até mesmo chegar nos pênaltis, já pode ser o suficiente para você tentar passar. Agora, e para você ganhar do Bayern de Munique com o Bayern jogando o que está jogando? Isso que é complicado. Então agora eu queria saber de vocês aqui nos comentários para quem vai a sua torcida para esse jogo da volta na quarta-feira. E queria saber também se você acha que é possível uma reviravolta nessa história. Vou falar para vocês, eu gostaria muito que o Real Madrid passasse. Porque, como eu já falei em outros vídeos, eu vou estar nas semifinais da Liga dos Campeões junto com a equipe da TNT por ter ganhado a segunda fase do projeto Criadores em Jogo. E eu gostaria muito de ver o Real Madrid jogando, até por ser um time que tem mais brasileiros. No Bayern nós não temos um jogador brasileiro. Mas vendo o futebol que tem sido jogado hoje, eu acho muito improvável mesmo que o Real Madrid conquiste essa classificação. E, para ser honesto também, ver o Bayern de Munique jogar numa semifinal de Champions também não é nada mal, muito pelo contrário. O Bayern é um timaço. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui foi o segundo dessa segunda-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Vini Weier aqui, valeu, falou e fui!